Olá, eu sou a Milena Pimentel, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais uma reflexão, a nossa reflexão habitual da sexta-feira, hoje sobre Dom Sancho I. Dom Sancho I, filho de Dom Afonso Henriques e de Dona Mafalda de Saboia, nasceu em Coimbra no dia 11 de novembro de 1154. E há dois períodos distintos na vida do infante Sancho. Um em que ele é regente do reino e outro em que ele é o monarca. Ora bem, e é sobre estes dois períodos que nós vamos nos debruçar e falar sobre a sua governação. Ele, na verdade, a partir do incidente de Badajoz, da tomada da cidade de Badajoz aos muçulmanos por Dom Afonso Henriques, e em que Dom Afonso Henriques fica ferido, isto em 1169, em 1170, Dom Afonso Henriques arma o infante Sancho cavaleiro e chama-o para a governação, porque Dom Afonso Henriques tinha ficado ferido nessa batalha de Badajoz e com algumas dificuldades, pelo menos durante algum tempo, a nível motor, daí ter sido instaurado um conselho de regência e o infante Sancho ser chamado pelo pai, Dom Afonso Henriques, para governar, ser o regente do reino. Ora bem, Dom Afonso Henriques tinha um outro filho mais velho, Fernando Afonso, filho anterior, um filho anterior ao casamento com Dona Mafalda de Saboia, e que se tinha destacado até nesse período da Reconquista e durante o governo e durante o reinado de Dom Afonso Henriques, se tinha destacado como alferes-mor do pai. Fernando Afonso esperava naturalmente que, como filho mais velho, embora ilegítimo, não é? Mas a bastardia não constituía propriamente um estigma naquela altura. Pronto, era encarado de uma forma natural. Ele esperava que o pai, sendo ele filho mais velho, o pai o chamasse, mas o que é facto é que Afonso Henriques queria uma dinastia legítima e queria uma sucessão legítima também ela. E por isso escolheu o seu filho, o infante Sancho, para regente do reino, nessa altura, e também para a linha da sucessão. Muito embora também se tivesse pensado numa linha feminina da sucessão, caso o infante Sancho não tivesse descendência. Ora bem, o infante Sancho casa em 1174 com Dona Dulce, que era irmã do rei Afonso II de Aragão, e há aqui uma política de casamentos que convém refletirmos sobre ela. E começa com o protagonista primeiro, que foi Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, se bem se lembram, casou com Dona Mafalda de Saboia e Dona Mafalda de Saboia e esse condado de Saboia, melhor dizendo, ficava integrado no Ducado de Borgonha, não é? Na França. Portanto, Afonso Henriques é o primeiro a não casar com ninguém da fidalguia, com ninguém da nobreza, com ninguém das casas reais de Leão, Castela ou Aragão. Ele transpõe os Pirineus e vai casar
com uma senhora, com uma fidalga de Borgonha. Mas ele, Afonso Henriques, também cuidou, e muito bem, enfim, com algum cuidado, passa a redundância, do casamento dos filhos. Então, Mafalda estava prometida a Afonso, que era filho do conde de Barcelona e rei Raimundo de Berenguer IV, o rei de Aragão. Mafalda estava prometida a Afonso, que era filho do rei de Aragão, Raimundo de Berenguer IV. Mas ela, pronto, esse casamento não se consumou porque a infanta faleceu antes, não é? Urraca casou em 1105 com Fernando II de Leão. Mas depois acabaram por se separar porque havia laços de parentesco e parece que isso foi impeditivo, acabaram por se separar. Sancho casou, como eu já disse, com Dona Dulce, que era irmã do rei Afonso II de Aragão, e Teresa casou com Filipe da Alsácia, que era conde da Flandres, isto em 1177. Ora bem, podemos questionar porque é que Afonso Henriques foi casar à Borgonha, por exemplo, foi com uma dama da Borgonha, e porque é que agora, contrariamente, arranjou esses casamentos aos filhos, enfim, com Leão, com Aragão, pronto, evitando aqui Castela, sim, mas porque é que agora agia desta maneira? A razão poderá ser que ele queria a consolidação do reino como reino independente e por isso não casou com ninguém da nobreza, da fidalguia, das casas de Leão, Castela, por uma questão de consolidação do reino enquanto reino independente, para que não houvesse nenhuma possibilidade do rei de Portugal voltar a ser englobado em terras dos reinos vizinhos. Relativamente aos casamentos dos filhos, com a fidalguia, com a nobreza, com as casas reais da Europa Ocidental, pois isto prende-se em parte com o facto de o reconhecimento, para já o reconhecimento de Portugal ter sido, como reino independente, ter sido tardio. O reconhecimento internacional foi muito tardio. Chega em 1179 com a bula Manifestus Probatum da Santa Sé. Já Afonso Henriques era rei há 40 anos, não é? Mas o reconhecimento da sua descendência como legítima ainda veio mais tarde. Só em 1190 é que chega o reconhecimento da sua descendência como legítima. Ora, Afonso Henriques nem assistiu a esse ato. Já tinha falecido em 1185. E, portanto, a sua descendência só foi reconhecida como legítima pela Santa Sé em 1190. E a forma dele fazer esse reconhecimento internacional foi realmente essas alianças dentro de algumas casas reais da Europa Ocidental, era a forma dele fazer esse reconhecimento e conseguiu, e essas casas reais e essa alta nobreza
correspondeu e demonstrou, porque Afonso Henriques era aquela figura de prestígio, de um prestígio enorme que tinha alcançado. E o Reino de Aragão foi realmente o primeiro a reconhecer a independência de Portugal. É extraordinário. Daí esta política de casamentos e o facto de eu ter falado agora sobre essa política de casamentos. Sobre a governação do Infante Sancho enquanto regente, temos um primeiro ato guerreiro no prosseguimento, ainda era do Afonso Henriques, ainda era vivo. Temos um primeiro ato guerreiro dele tentar conquistar Triano aos muçulmanos, ali perto de Sevilha, isto em 1178. E depois, quando ele sobe ao trono, em 1185, por morte de Dom Afonso Henriques, em 1189, ele realmente tenta a conquista de Silves e de Alvor. São também dois atos, já como monarca, de conquista. Portanto, seguindo a política de seu pai, e porque estávamos em plena reconquista cristã, havia ainda muitas terras por reconquistar, terras estas que tinham sido onde os muçulmanos se tinham instalado, não é? E muitos cristãos tinham ficado ali portanto, sobre a governação dos muçulmanos, não é? Muitos cristãos ficaram, que são os chamados moçárabes, porque realmente eram cristãos, os muçulmanos não impediam que eles praticassem o seu culto cristão. Por outro lado, eles ficaram ali durante, e tivemos uma presença muçulmana na Península Ibérica bastante prolongada, no caso de Espanha quase até o século XV, no caso português um pouco mais cedo, até o século XIII, não é? Mas houve uma espécie de aculturação dessas populações, na medida em que houve alguma influência, quer na língua, quer na cultura, desses cristãos que, muito embora tivessem permanecido sempre cristãos, não é? Eram denominados moçárabes. Mas depois um dia vamos falar sobre estas questões, inclusive sobre alguma terminologia própria da época medieval também. Relativamente ao tipo de governação tida como Dom Sancho I, ele prosseguiu uma certa linha de pensamento do pai, não só na atitude militar, mas destacou-se essencialmente como povoador. E daí o cognome que ele tem de Dom Sancho I, o povoador. Porque, na verdade, o maior legado que ele deixa é o povoamento. As várias cartas de foral que concedeu. A fundação da cidade de Braga, da Guarda, corrijo. A fundação da cidade da Guarda. Mas também o povoamento de zonas recônditas, de zonas perto de fronteira, de zonas de terras em que era necessário fixar ali pessoas. Ou seja, não é só dizer estas terras pertencem-me, estas terras são minhas. A sua ocupação efetiva fazia-se com essas populações. E
Dom Sancho I teve esse cuidado de fixar populações, não só para desenvolvimento, não só para o povoamento, que era necessário, mas para tornar aquela ocupação daquelas terras efetivas. E isso foi muito importante. Ele fez e concedeu cartas de foral a muito território, quer de Trás-os-Montes, foi responsável pelo povoamento quer de Trás-os-Montes, quer das Beiras, quer da Extremadura. Este é um dos legados que, de facto, Dom Sancho I nos deixou, para além de que, ao conceder essas cartas de foral, se colocou sempre ao lado dos concelhos. E, nesse aspecto também, Dom Afonso Henriques teve a mesma política. E os munícipes desses concelhos, as populações desses concelhos, eram muito ciosas da sua autonomia. Autonomia essa relativa, não é? Uma autonomia relativa, ou em teoria, porque nós sabemos que alguma nobreza poderia ter influência junto do rei, algo eclesiástico poderia ter influência junto do rei, mas eles eram ciosos da sua autonomia por dois motivos principais. Primeiro, porque podiam eleger magistrados, tinham portanto, a nível fiscal também estavam organizados. Além disso, podiam comprar terras, o que já não acontecia se estivessem sob a alçada de um senhorio, onde isso realmente não era possível. Seriam servos da gleba. E, por isso, eles eram ciosos. E esses munícipes, em linguagem da Idade Média, chamavam-se vizinhos. Era a terminologia usada nessa época. Também, como dizemos que se fazia a guerra, que se ia para determinada batalha, é preciso ver como é que se fazia essa guerra, que condições é que havia. Era preciso para já ter uma complexão física forte, era preciso saber montar, era preciso saber manejar as armas bem. Era o peso das próprias armas, que não eram armas de fogo. Nós estamos aqui, como no século XXI, que se carrega num botão, se tem a metralhadora, outro equipamento mais sofisticado. Era tudo com a espada, a lança, o sabre, o escudo como objeto de defesa, o capacete, a armadura, a cota de malha. Era assim que se fazia uma guerra, que muitas vezes se usava a técnica do cerco, não só para desgastar psicologicamente o inimigo, mas também usando as escadas, catapultas para fazer essa guerra, mas sobretudo uma guerra que era feita muito corpo a corpo. Podia iniciar-se a cavalo, mas muitas vezes terminava a pé, a piados. Também no governo de Dom Sancho I houve algumas dificuldades, algumas vicissitudes, pelas quais ele teve de passar e contornar, que foram os maus anos agrícolas, que deram lugar à fome, que deram lugar à doença, deram lugar à epidemia, não é? À falta de víveres, à falta de braços para poder combater a guerra, fazer a guerra, para trabalhar os campos.
estas foram algumas vicissitudes com as quais o Dom Sancho I teve de, enfim, contornar e vencer e prosseguir o seu reinado, que não foi um reinado curto e por isso deixa alguma obra feita, porque muitas vezes os reinados são curtos e por isso as pessoas não têm tempo, não têm muito tempo para deixar uma grande obra feita, não é? Neste caso, pois o Dom Sancho I não teve um reinado muito curto. Ele assume a regência em 1170 e vai até 1185, data em que sobe ao trono, e depois termina então o seu reinado por morte, que dizem que foi em Santarém, mas também há quem diga que foi em Coimbra, em 1211. Para além deste legado de preservação do território, de ocupação efetiva do território, do povoamento, que granjeou esse cognome de o povoador, ele deixa-nos também um legado literário. Ou seja, deixa-nos a sua poesia. E é quanto me cumpre dizer sobre Dom Sancho I, segundo rei de Portugal, filho de Dom Afonso Henriques e de Dona Mafalda de Saboia. Eu espero que continuar a falar da história de Portugal na próxima semana. Por hoje ficamos por aqui, mas eu devo dizer que nem tudo estava garantido. A independência de Portugal não estava garantida. Portugal era um jovem, mas um jovem reino e com uma presença muçulmana forte ainda ali, com terras para reconquistar. Então, por hoje ficamos por aqui. Até para a semana e tenham um excelente fim de semana e muita saúde para todos.